Você é dessas pessoas que tem a notícia que amanhã vai fazer uma prova, participar de um concurso, um desafio assim, e no lugar de estudar, você faz tudo menos estudar. Você lembra até de dar banho no cachorro, você vai assistir programas, você assiste uma série, você faz tudo. Bom, tudo não, você só não faz o que de fato deveria fazer. E aí você tem a sensação, quando vai fazer coisa, que puta merda, eu fiz porcaria. Eu não deveria ter deixado o tempo passar dessa maneira. Se isso acontece com você, você está entrando aí num ciclo de ansiedade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Acompanha a gente para a gente entender um pouquinho melhor esses gatilhos da ansiedade a partir da luz da análise do comportamento. Vamos lá. Antes de darmos continuidade a esse debate sobre ansiedade, vai lá embaixo, curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. É muito importante isso para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de forma gratuita e oferecendo informação para pessoas que de fato precisam entender melhor. Várias pessoas relatam que o conteúdo do canal as ajuda bastante, porque a gente procura passar o conteúdo de maneira técnica. É bem verdade que algumas pessoas aparecem aí depois nos comentários tentando lacrar alguma coisa, mas o objetivo do canal é muito nobre. É trabalhar questões do nosso cotidiano a partir da luz da ciência, da psicologia experimental, da análise do comportamento, das neurociências. Então, é mais do que válido, vai lá embaixo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vai ajudar a gente a manter vivo aí um trabalho de qualidade com características técnicas e não apelativas ligadas à sexualidade ou coisas do tipo. Mas, contando com você, vamos prosseguir. Eu estava falando no início, na chamada aqui, sobre quantas pessoas, na verdade, protelam as coisas e isso acaba sendo gerador de ansiedade. Mas eu vou trazer antes um outro exemplo para que você consiga ter uma clareza maior. Há algum tempo atrás, eu acompanhava uma pessoa que era casado e tinha inúmeros problemas de relacionamento com a esposa. A esposa apresentava, digamos assim, comportamentos agressivos e pouco colaborativos com esse esposo. Mas eles eram um casal que já possuíam 2 filhos. Então esse rapaz ficava, por sua inabilidade, muito sem jeito de terminar esse relacionamento. Bom, ele ficava sem jeito de terminar por definitivo, porque ele tinha um comportamento que a gente classifica na análise do comportamento como comportamento passivo. Isso mesmo, o comportamento dele era bastante passivo. Ele não se pronunciava como deveria, ele não afirmava as coisas que deveria. Ele não dizia o que não gostava, ele simplesmente calava. Ele até me relatou que muitas vezes tinha vontade de falar algumas coisas, mas ele se via falando sozinho depois, falando diante do espelho ou em alguma situação. Mas na hora, as coisas desconfortáveis aconteciam e ele simplesmente não conseguia continuar. Ele relatava que a esposa dele era muito hábil para brigar com ele, muito habilidosa com as palavras e detonava ele de uma maneira muito rápida. E aí ele ficava sem argumentos e preferia, de fato, ficar calado porque aquilo era muito custoso para ele. Mas sabe o que acontece? Esse rapaz, então, conseguiu um emprego de motorista de caminhão. E ele disse que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, ele poder ser motorista de caminhão. Sabe por quê? Ele disse, assim eu comecei a conseguir passar muito tempo fora de casa, muito tempo longe daquela mulher. E aí quando eu voltava, eu sempre criava argumentos para ficar muito mais próximo dos meus filhos e ter contato com os meus filhos do que com ela, porque ela de fato era muito briguenta e muito brava. Mas aí eu perguntei, por que você me procura? Você me procura porque está pensando em deixar? Ele disse, não, eu procuro porque eu sinto um nervosismo do nada, uma ansiedade, palpitações cardíacas.
eu já fui ao médico achando que tinha algum problema cardíaco, mas não era. O médico disse que deveria ser alguma coisa ligada ou a pânico ou a ansiedade. Eu quero desde já dizer que a etiologia e a análise funcional destes dois processos são muito semelhantes, não são idênticas, mas são muito semelhantes. E então eu entendi que ele de fato estava com problemas ligados ou à ansiedade ou a pânico ou os dois problemas juntos. Eu precisava agora fazer uma análise funcional para identificar quais eram os padrões geradores de ansiedade e qual seria a melhor maneira para resolver esse problema. Bom, neste caso específico, como eu vi que ele não era um rapaz hábil para agir de maneira assertiva, enquanto eu coletava informações para me nutrir melhor do que eu deveria fazer, eu passei a fazer um rápido treinamento de assertividade. Primeiro fiz ele discriminar o que era o comportamento assertivo, discriminar com clareza também como há uma tendência as pessoas que são passivas migrarem para a agressividade, ou as pessoas que são agressivas migrarem para a não assertividade. E uma vez que ele entendeu isso e se identificou claramente com a não assertividade, com a passividade, passamos agora a treinar respostas assertivas contextualizadas, ou seja, dentro da situação em que ele se encontrava. Aquilo era um mote claro para minimizar os contextos ansiogênicos que ele participava. Sabe por quê? Porque sempre que a gente não age como a gente sente que deveria agir, a gente tem a sensação que algo catastrófico vai acontecer lá na frente. E é agora que eu vou explicar detalhadamente o que era que acontecia na vida desse rapaz. Esse rapaz, fugindo então da esposa, abraçando a profissão de caminhoneiro, não porque necessariamente precisava ficar longe tanto tempo, mas porque optou para ficar longe, já que não tinha habilidade para lidar com a agressividade da esposa. Sua passividade acabava sempre sendo um estímulo para que o comportamento da esposa fosse sempre mais agressivo e mais negligente com ele. Então, para ele era um alívio ficar longe. Só que quanto mais tempo ele ficava longe de casa, quanto mais tempo ele se afastava da esposa, mais a esposa se sentia insatisfeita, mais a esposa se sentia abandonada, mais a esposa sentia que tinha que cuidar sozinha dos filhos. E isso irritava naturalmente a esposa, que também não tinha a oportunidade de refletir uma mudança no seu comportamento, que também acabava ficando inábil na maneira de apresentar a melhor resposta para ele, com a finalidade de obter também os melhores resultados. Some-se a isso que esse tempo todo distante da esposa e na vida de caminhoneiro acabou fazendo com que ele se envolvesse em alguns relacionamentos extraconjugais. E isso aumentava ainda mais o medo dele de ser descoberto na comunidade que ele participava. Ele era um jovem religioso e ele acabava ficando muito tenso, com medo do grupo religioso descobrir, com medo dos familiares dele e dela, da esposa, descobrir, com medo principalmente da esposa descobrir. Mas se você acha que ele tinha medo, isso fazia com que ele parasse esse comportamento, era justamente o contrário. Parece estranho. Mas o medo, na verdade, fazia com que ele se afastasse ainda mais da esposa, se sentisse sozinho e aí buscasse contato com outras mulheres. Isso pode parecer estranho, mas é que o carinho, mesmo de um cachorro, o carinho, mesmo de um amigo, ele faz liberar um hormônio específico no nosso sangue. Um hormônio que nós chamamos de ocitocina, conhecido também como hormônio do amor. E esse hormônio, ele inibe drasticamente os níveis de cortisol, que causam desconforto quando uma pessoa está muito ansiosa, está muito estressada. E assim, ele sentia temporariamente um breve equilíbrio, uma breve tranquilidade, uma breve paz. Só que aquela ação que dava aquela paz temporária era exatamente ela também que alimentava na cabeça dele a ideia de que haveria um caos muito grande no futuro,
que provavelmente aquele estilo de vida não teria sustentação por muito tempo. Era claro para ele, de alguma maneira, com a capacidade que ele tinha de calcular, que o futuro não esperava coisas boas. Aqui nós entendemos exatamente o experimento que Skinner fez com Estes sobre ansiedade. Skinner condicionou um rato a pressionar uma alavanca na razão de 10:1. Isso significa que o ratinho pressionava a alavanca 10 vezes para beber uma gota de água. Neste intervalo, Skinner fez uma sirene tocar por 3 minutos. Depois que a sirene tocava por 3 minutos, ele desligava a sirene e ao mesmo tempo acionava um choque neste roedor. O roedor no primeiro momento não se importou muito com o choque. O problema só veio depois. O rato continuou pressionando a alavanca com a finalidade de beber água, afinal ele estava sedento. Ele havia passado mais de 24 horas sem beber água. E enquanto pressionava a alavanca, Skinner novamente tocou a sirene por mais 3 minutos. E agora houve uma mudança drástica no comportamento deste animal. Ele simplesmente parou. Parou e se movimentava de um lado para o outro, se coçava freneticamente. Skinner chegou a escrever desta maneira: se o rato fosse capaz de falar e nós perguntássemos por que você parou de pressionar a alavanca, o rato certamente diria: eu parei porque fiquei ansioso. Olha, pressionar a alavanca era como se fosse o trabalho do rato. É como se fosse estudar para você, como se fosse trabalhar para outras pessoas. Sabe o que acontece quando a gente fica ansioso? A gente não consegue se concentrar nos estudos. Como o rato não conseguia se concentrar no fato de pressionar a alavanca. A isto nós damos um nome técnico, chamamos isto de supressão condicionada. Supressão condicionada é o fato do sujeito simplesmente paralisar nas situações ligadas a ganhos e a retornos reforçadores, quando ele está diante de uma situação aversiva que pode gerar ansiedade. A situação aversiva é sempre disparada por uma sinalização pré-aversiva. Sinalização pré-aversiva, aqui neste caso do rato, era a sirene que tocava por 3 minutos. Ou seja, a sirene indicava que depois haveria alguma coisa muito ruim para acontecer. E isso já era suficiente para paralisar o organismo. Note que isto é um pouco diferente do medo direto, do que nós chamamos de fobia. Sabe por que é um pouco diferente? Porque aqui nós estamos dizendo que alguma coisa está avisando que algo ruim irá aparecer ou acontecer no futuro. No caso do pânico, da fobia direta, nós não estamos com medo do futuro diretamente. Nós estamos diante de alguma coisa que já nos parece aversiva naquele momento. Se o sujeito tem medo de barata e a barata aparece, ele tem medo direto da barata e não do futuro que pode acontecer com ele na relação com a barata. Se ele tem medo de rato, ele tem medo diretamente quando alguém fala de rato ou quando o rato aparece e não do futuro quando o rato pode aparecer. O mesmo vai acontecer com cobra, com medo de altura ou qualquer outra coisa. Esta é uma diferença fundamental para você que é leigo entender a diferença entre ansiedade, que é uma projeção de algo ruim que pode acontecer no futuro, e o que nós chamamos de fobia, ou até mesmo, numa intensidade maior, um disparo semelhante ao pânico. Bom, uma vez entendido isso, a gente pode avançar para compreender melhor o que acontecia com aquele rapaz que se afastava da esposa. Num primeiro momento, ele não era assertivo, ele não tinha habilidades para lidar com a esposa e deixar claro que alguns comportamentos agressivos dela não eram bons para a relação. E o que era que acontecia? A maneira que ele encontrou para resolver os problemas acabava agravando ainda mais, acabava deixando a esposa na solidão, deixando a esposa sobrecarregada, deixando a esposa também ansiosa e, por isso mesmo, reagindo com agressividade. Algo semelhante eu vivenciei quando trabalhei no sistema penitenciário. Quando eu trabalhava no sistema penitenciário, era muito comum que alguns presos, alguns sujeitos que estavam ali cumprindo pena, eles fossem viciados em drogas. E é verdade, algumas drogas acabam entrando no presídio. E essas pessoas usavam drogas dentro do presídio
E usando drogas dentro do presídio, eles não tinham dinheiro para pagar muitas vezes. E as pessoas que vendiam, elas iam cobrar de uma maneira ou de outra, às vezes de forma até violenta, às vezes cobrava até tirando a vida desta outra pessoa. Bom, como a pessoa não tinha dinheiro e ela sabia que seria cobrada de um modo agressivo, violento e muitas vezes até poderia perder a vida, a gente espera que então essa pessoa dissesse assim, opa, agora eu vou parar de usar droga, porque senão alguém pode tirar a minha vida. Mas era justamente o contrário que acontecia. Quanto mais nervoso ele ficava, porque ele não tinha dinheiro para pagar a droga que usou, mais isso criava um mal-estar nele, que fazia ele pegar dinheiro emprestado com os colegas. Ele ia até o traficante implorar de uma maneira ou de outra que o traficante aumentasse o débito dele e fornecesse mais droga para ele. Ou seja, ele aumentava ainda mais o buraco que estava. Do mesmo modo que esse rapaz caminhoneiro, cada vez que ele se afastava da esposa, cada vez que ele se envolvia com outros relacionamentos extraconjugais, ele aumentava ainda mais o medo de ser descoberto, a ansiedade de que a vida dele no futuro não iria prestar. E isso, no lugar de fazer ele dar um basta nessa situação, o aprisionava na situação, fazia com que ele cada vez mais mergulhasse nesta situação que dava um conforto temporário. Se você então está prisioneiro em alguma situação semelhante a essa, procura um profissional, faz uma avaliação funcional, observa que aquilo que pode estar parecendo ser um alívio para você, uma masturbação, compras desenfreadas, sexo desenfreado, bebida desenfreado, uso de um cigarro de maneira desenfreada, isso que parece ser um alívio, pode ser, na verdade, o disparador e o fator que aumenta ainda mais a sua ansiedade. Pode ser o cigarro, que você aumenta o uso com frequência e você, no fundo, percebe que lá na frente aquilo vai lhe fazer muito mal e que a sua história não vai terminar bem. Isso é suficiente para ser um disparador de ansiedade. Considera isso, considere essa análise funcional para a gente progredir na vida de maneira satisfatória. Vamos lá.